Contos Fluminenses. Obra completa: Machado de Assis, volume 2. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente pela editora Garnier, Rio de Janeiro, em 1870. Miss Dollar, capítulo 2. Quais as razões que induziram o Dr. Mendonça a fazer coleção de cães? É coisa que ninguém pode dizer. Uns queriam que fosse simplesmente paixão por esse símbolo da fidelidade ou do servilismo. Outros pensavam antes que, cheio de profundo desgosto pelos homens, Mendonça achou que era boa guerra adorar os cães. Fossem quais fossem as razões, o certo é que ninguém possuía a mais bonita e variada coleção do que ele. Tinha-os de todas as raças, tamanhos e cores. Cuidava deles como se fossem seus filhos. Se algum lhe morria, ficava melancólico. Quase se pode dizer que no espírito de Mendonça o cão pesava tanto como o amor. Segundo uma expressão célebre, tirai do mundo o cão e o mundo será um ermo. O leitor superficial conclui daqui que o nosso Mendonça era um homem excêntrico. Não era. Mendonça era um homem como os outros. Gostava de cães como outros gostam de flores. Os cães eram suas rosas e violetas. Cultivava-os com o mesmíssimo esmero. De flores gostava também, mas gostava dela nas plantas em que nasciam. Cortar um jasmim ou prender um canário parecia-lhe idêntico atentado. Era o Dr. Mendonça, homem de seus 34 anos, bem apessoado, maneiras francas e distintas. Tinha-se formado em medicina e tratou algum tempo de doentes. A clínica estava já adiantada quando sobreveio uma epidemia na capital. O Dr. Mendonça inventou um elixir contra a doença. Tão excelente era o elixir que o autor ganhou um bom par de contos de réis. Agora exercia a medicina como amador. Tinha quanto bastava para si e a família. A família compunha-se dos animais citados acima. Na memorável noite em que se desencaminhou Miss Dollar, voltava Mendonça para casa quando teve a aventura de encontrar a fugitiva no rócio. A cadelinha entrou a acompanhá-lo, e ele, notando que era animal sem dono visível, levou-a consigo para os cajueiros. Apenas entrou em casa, examinou cuidadosamente a cadelinha. Miss Dollar era realmente um mimo. Tinha as formas delgadas e graciosas da sua fidalga raça. Os olhos castanhos e aveludados pareciam exprimir a mais completa felicidade deste mundo. Tão alegres e sereno eram. Mendonça contemplou-a e examinou minuciosamente. Leu o dístico do cadeado que fechava a coleira e convenceu-se finalmente de que a cadelinha era animal de grande estimação da parte de quem quer que fosse o dono dela. Se não aparecer o dono, fica comigo, disse entregando Miss Dollar ao moleque encarregado dos cães. Tratou o moleque de dar comida a Miss Dollar, enquanto Mendonça planeava um bom futuro à nossa hóspede, cuja família devia perpetuar-se na casa. O plano de Mendonça durou o que duram os sonhos, o espaço de uma noite. No dia seguinte, lendo os jornais, viu o anúncio transcrito acima, prometendo 200 mil réis a quem entregasse a cadelinha fugitiva. A sua paixão pelos cães deu-lhe a medida da dor que devia sofrer o dono ou dona de Miss Dollar, visto que chegava a oferecer 200 mil réis de gratificação a quem apresentasse a galga. Consequentemente, resolveu restituí-la, com bastante mágoa do coração. Chegou a hesitar por alguns instantes, mas afinal venceram os sentimentos de probidade e compaixão, que eram o apanágio daquela alma. E como se lhe custasse despedir-se do animal, ainda recente na casa, dispôs-se a levá-lo ele mesmo, e para esse fim preparou-se.
Almoçou e, depois de averiguar bem se Miss Dollar havia feito a mesma operação, saíram ambos de casa com direção a Mata-Cavalos. Naquele tempo, ainda o Barão do Amazonas não tinha salvo a independência das repúblicas platinas mediante a vitória de Riachuelo, nome com que depois a Câmara Municipal crismou a Rua de Mata-Cavalos. Vigorava, portanto, o nome tradicional da rua, que não queria dizer coisa nenhuma de jeito. A casa que tinha o número indicado no anúncio era de bonita aparência, indicava certa abastança nos haveres de quem lá morasse. Antes mesmo que Mendonça batesse palmas no corredor, já Miss Dollar, reconhecendo os pátrios lares, começava a pular de contente e a soltar uns sons alegres e guturais que, se houvesse entre os cães literatura, devia ser um hino de ação de graças. Veio um moleque saber quem estava. Mendonça disse que vinha restituir galga fugitiva, expansão do rosto do moleque, que ocorreu a anunciar a boa nova. Miss Dollar, aproveitando uma fresta, precipitou pelas escadas acima. Dispunha-se Mendonça a descer, pois estava cumprida a sua tarefa, quando o moleque voltou dizendo-lhe que subisse e entrasse para a sala. Na sala não havia ninguém. Algumas pessoas que têm salas elegantemente dispostas costumam deixar tempo de serem estas admiradas pelas visitas, antes de as virem cumprimentar. É possível que esse fosse o costume dos donos daquela casa, mas dessa vez não se cuidou em semelhante coisa, porque mal o médico entrou pela porta do corredor, surgiu de outra interior uma velha com Miss Dollar nos braços e a alegria no rosto. Queira ter a bondade de sentar-se, disse ela, designando uma cadeira a Mendonça. A minha demora é pequena, disse o médico, sentando-se. Vim trazer-lhe a cadelinha que está comigo desde ontem. Não imagina que desassossego causou cá em casa a ausência de Miss Dollar. Imagino, minha senhora. Eu também sou apreciador de cães, e se me faltasse um, sentiria profundamente. A sua Miss Dollar. Perdão, interrompeu a velha. Minha não. Miss Dollar não é minha, é de minha sobrinha. Ah, ela aí vem. Mendonça levantou-se justamente quando entrava na sala a sobrinha em questão. Era uma moça que representava 28 anos, no pleno desenvolvimento da sua beleza. Uma dessas mulheres que anunciam velhice tardia e imponente. O vestido de seda escura dava singular realce à cor imensamente branca de sua pele. Era roçagante o vestido, o que lhe aumentava a majestade do porte e da estatura. O corpinho do vestido cobria-lhe todo o colo, mas adivinhava-se por baixo da seda um belo tronco de mármore modelado por escultor divino. Os cabelos castanhos e naturalmente ondeados estavam penteados com essa simplicidade caseira, que é a melhor de todas as modas conhecidas. Ornavam-lhe graciosamente a fronte com uma coroa dourada pela natureza. A extrema brancura da pele não tinha o menor tom cor-de-rosa que lhe fizesse harmonia e contraste. A boca era pequena e tinha uma certa expressão imperiosa, mas a grande distinção daquele rosto, aquilo que mais prendia os olhos, eram os olhos. Imaginem duas esmeraldas nadando em leite. Mendonça nunca vira olhos verdes em toda a sua vida. Disseram-lhe que existiam olhos verdes. Ele sabia de cor uns versos célebres de Gonçalves Dias, mas até então os olhos verdes eram para ele a mesma coisa que a fênix dos antigos. Um dia, conversando com uns amigos a propósito disso, afirmava que se alguma vez encontrasse um par de olhos verdes, fugiria deles com terror. Por quê? Perguntou-lhe um dos circunstantes admirado. A cor verde é a cor do mar, respondeu Mendonça. Evito as tempestades de um, evitarei as tempestades dos outros. Eu deixo a critério do leitor esta singularidade de Mendonça,
que de mais a mais é preciosa, no sentido de Molière.